Bom, a gente está aqui para conversar sobre a capa do romance Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, autora polonesa que acabou de ganhar o Prêmio Nobel de 2018 e que, todavia, acaba de lançar. Então, Aline, você que cuida da produção do livro, né, que atividades muito diversas, né, que texto, capa, que termina na impressão, como é que essa capa chegou pra gente? E por que você escolheu a Flávia? O processo, os editores da Todavia elaboram um briefing. Então, o Leandro Sarmatz, que é o editor desse livro, elaborou um briefing com muitas informações, tanto sobre a autora quanto sobre o livro, algumas referências da própria editora de leitores, tipo, se esse leitor leu esses livros, gostou disso, também vai gostar desse livro, e dá uma sugestão do que ele acha que seria legal, conhecendo mais profundamente o texto do livro, do que ele acha que seria interessante para a capa. E aí recebi esse briefing. Tinha uma coisa no briefing que era uma capa ilustrada, que ele achava que seria super legal, que tivesse um tom meio sombrio, meio creepy, mas que tivesse ainda assim uma cara de uma capa de um livro adulto, porque afinal de contas não é pra criança. E aí meio quase de primeira, assim, porque tem essa coisa de quando eu leio o briefing, tipo, eu vou lendo o briefing e já meio imagino... Vai pensando. Sei lá, tem uma construção de referência dos trabalhos dos designers que a gente trabalha, que você vai meio tipo, acho que isso funcionaria com o estilo dessa pessoa e tal. E aí, eu pensei na Flávia, conhecendo esse trabalho da Flávia super legal que ela faz de pesquisa de artista e de imagem, e também sabendo de todo o trabalho que a Flávia já tinha feito com a gente, dos outros livros que ela desenhou pra gente. Então foi meio assim que aconteceu. A Flávia é mineira, mora aqui em São Paulo há quase 20 anos e também é designer há quase 20 anos, então tem uma trajetória muito longa no design. E aí o que eu queria te perguntar, Flá, é como é esse processo? Tipo, você recebe esse e-mail, na sua caixa de entrada, e-mail da Todavia, com um pedido de briefing, como é esse processo, assim, né? Tipo, como foi o processo dessa capa e como você enxergou esse briefing? Na verdade, fazer uma capa de um livro é uma coisa que é sempre um desafio interessante, assim, porque pode ser muito, muito difícil e às vezes pode ser super fácil de primeira. Eu normalmente gosto de ler o livro, eu procuro sempre ler. E livro de literatura, quando você lê o livro, o seu trabalho fica mais fácil, assim, eu tenho para mim que assim me ajuda muito, assim, quando você lê o livro, você às vezes além do briefing do editor, além de uma sinopse, ou você saber do que se trata a história, ou de onde ela se passa, quando você lê o livro, você tem um pouco do tom do autor, se tem um pouco de humor, se tem sarcasmo, se é mais triste, se é mais deprê. Então tem certas coisas que você só consegue pegar lendo o livro. O Leandro, ele tinha, veio esse briefing que eles já estavam pensando numa capa com ilustração, e veio esse briefing de uma ideia de usar esse recurso que é de livro infantil, do animal humanizado, né? O personagem que é um animal, mas com roupinha de gente, com cara de gente, andando em pé, né? Que é um recurso muito usado na literatura infantil, fábulas e enfim. Mas na hora que eu li o briefing do Leandro, na verdade, eu pensei na Thalita na mesma hora, assim. Não me lembro agora, assim, de ter pensado numa segunda opção. Não lembro nem se eu mandei uma segunda opção. Eu acho que no caso desse livro foi uma coisa muito, muito fechadinha, muito certeira, assim, né? Que é raro, assim, nem sempre é assim mesmo. Mas eu lembrei do trabalho da Thalita, que eu já conhecia, já tinha visto, e a maneira como ela faz essa brincadeira do animal misturado com a pessoa, né? É uma maneira muito particular, não é nem um pouco infantil. É diferente desse registro do livro infantil, do desenho animado. E tem as paletas de cor que você usa, mais frias, ou mais sombrias, ou mais esquisitas, entendeu? Que podia dar esse tom
para o livro que a gente queria, né? E daí a Flávia mandou pra gente dizendo, eu acho que seria, porque é isso, quando a gente trabalha com ilustração, o processo da capa fica um pouco mais complexo, assim, né? Porque, tipo, você fica imaginando, putz, vou contratar um ilustrador, daí ele vai fazer a ilustração e daí a gente gosta ou não gosta, aí tem um rascunho ou alguma coisa assim. E aí passa por essa primeira aprovação, né? Então, a primeira coisa que a gente aprovou dessa capa, na verdade, não foi a capa, foi a Thalita. Então, a Flávia mandou essa sugestão e aí, tipo, foi quase que ao mesmo tempo, tipo, sim, tudo bem, legal, vamos. E aí, então, Flá, conta um pouco daí como foi, apresenta a Thalita e conta daí um pouco como foi a conversa de vocês, porque daí então elas fizeram a capa. A Thalita, artista, ilustradora, designer também. Também eu acho que é legal quando você está trabalhando com ilustrador, muitas vezes é legal você deixar espaço, né? Assim, não cercar tudo, não deixar tudo já dado, né? Porque pode vir muita coisa legal do outro lado, é sempre um diálogo e uma conversa, né? Então foi mais ou menos assim, passei o livro para ela ler, né? E a gente conversou. Daí eu fui, ela me passou como é que seria esse tom, mais ou menos, do livro. E aí eu resolvi ler também, porque também me interessei pelo assunto. E achei o livro muito bom, adorei a personagem principal. E aí pensando um pouco nessa coisa dos animais meio humanizados, eu também fui meio que pensando quais animais apareciam no livro, fui fazendo meio que uma lista. E também porque eu fiquei pensando que se eu fosse ilustrar e daí eu de repente fizesse alguma coisa que não aparecesse no livro, eu ia achar meio estranho, então eu também queria ler o livro para meio que nem dar spoiler e nem... Mas daí foi meio que pensando assim um pouco, e daí também, conforme eu ia lendo, eu acho que essa imagem dessa montanha, desse lugar meio sombrio, com essa neve, dessa paisagem fria, polonesa. É muito forte, né? E aí foi meio que essa cena foi pintando para mim. E aí fui fazendo uns elementos, mostrei alguns rascunhos para Flávia, e a gente foi ajustando algumas coisas de cor, coisas de como entrar ilustração na capa com a foto da autora, coisas de texto, assim, coisas meio simples até, que foram as alterações, né? Obviamente essa era uma capa que a tipologia não era o mais importante da capa, não era onde estava o interesse principal, né? Então acho que eu testei 2 ou 3, não sei, mandei uma outra opção, mas de tipologias mais simples, nada que fosse roubar a atenção da ilustração, né? Aí então essa é uma pergunta para a Aline. Aí então você recebe essa capa, ela fez a ilustração, a Flávia fez a capa, e aí? A capa que chegou é essa capa? A gente teve uma questão aqui, por exemplo, que metade do texto cai numa parte escura e metade do texto, enfim, que cor é essa, que a gente consegue encontrar a legibilidade em 2 opostos, né? Então chegar nesse meio termo dessa cor para dar certo isso. Basicamente nesse sentido de leitura, assim, né? Daí dos elementos de uma coisa mais técnica mesmo, das coisas funcionarem. E de onde entra um logo, foto da autora. Então teve uma coisa que depois que a gente recebeu, a gente ainda ficou jogando ossinho pra lá, ossinho pra cá, arvorinha pra cá, arvorinha pra lá e tal. E aí teve uma conversa também super legal sobre o verso da capa, que são todos os ossinhos, que foi uma loucura, porque isso tudo são pedaços que a Flávia foi montando ossinho por ossinho, não é que... Eles estão largados aí. Isso existiu, exatamente Eu pedi pra Thalita me mandar os ossinhos separados. Os ossinhos que você desenhou, me manda eles aqui pra gente fazer uma... Então tem uma composição... todo um mosaico aqui. E que a gente depois ainda teve uma conversa sobre resolução, de sumir coisa, aparecer coisa e porcentagem ou não, para chegar na construção dos ossinhos do verso da capa. Bom, a Olga foi anunciada, né, vencedora do Nobel, e aí? E aí a gente entrou nessa questão, o que fazer para comunicar isso a todos. Foi uma coisa de um timing muito maravilhoso, né, porque o livro estava...
no dia, sei lá, um dia antes de imprimir o livro, a gente teve essa notícia e, inclusive, a gente mudou o texto da Orelha, incluindo na descrição dela que ela é vencedora do prêmio Nobel. Uma informação importante. Então a gente fez uma cinta também com os maravilhosos ossinhos. Então toda essa logística de alterar, fazer um arquivo novo, mandar para gráfica, pedir para imprimir a cinta e a colocação disso. No meio do caminho a gente fez um ajuste de tiragem, porque afinal de contas merecia e tal, enfim, então foi isso que aconteceu. A gente ficou sabendo que ela elogiou a capa e que gostou muito, e eu estava comentando com o Leandro, que é o editor, né, que quando eu fui começar a ler o livro, quando eu recebi esse briefing, na verdade, eu fui olhar as capas. Enfim, faz parte, né, você também olhar as outras capas que esse livro já teve em outros países, assim. Até para não fazer igual, né, sei lá. E as capas que eu vi eram assim, todas tão insossas, tão sem graça, umas foto de floresta, sabe? Mas assim, tão lugar comum, tão parecida com tantas outras capas. E eu fiquei surpresa porque é um livro tão particular, com tantos elementos tão particulares, que merecia realmente algo mais, né, do que aquelas capas muito genéricas, assim, me chamou a atenção. E talvez ela tenha gostado dessa capa, talvez por isso, né, porque saiu um pouco desse lugar comum do que ela já... Não, né, acho que tem uma coisa de captar muito o que é o livro, né, então tem essa coisa sombria e uma coisa que entre um fofo e um estranho, né, tem uma coisa de tensões, né, então muito lindo.